gente, sejam bem-vindos a mais um Vetcast da Petsanos. É com muita alegria e com enorme satisfação que estamos aqui para acrescentar, para compartilhar com vocês sobre o universo da medicina veterinária, sobre os cuidados, sobre como essa área tem se estendido, se desenvolvido, hoje com um convidado super especial, onde eu acredito que não só vocês, como eu também vou aprender muito, que é o Dr. Isaac Ayran, médico veterinário, especialista em oncologia veterinária, sócio e proprietário da Petsanos, que vai estar aqui acrescentando, trazendo muito conhecimento, muita novidade no mercado, essa especialidade que tem crescido bastante em nosso estado e no Brasil, mas que ainda é muito pouco, talvez, falada, discutida, posso dizer estudada? Pode, sim. Posso, né? E eu tenho certeza que não só vocês, como eu também vou aprender muito com o conteúdo de hoje. E seja bem-vindo, doutor Isaac. Eu que agradeço pelo convite, Charliene, né? Então, assim, é muito bom falar de uma área que todo dia está crescendo, né? É uma área que, vamos dizer assim, no modo geral, não se tinha muito conhecimento voltado para tratamento, né? E hoje a gente tem melhorado cada dia mais a qualidade de vida desses pacientes, né? Cuidando, mantendo eles sempre bem, né? Durante muito tempo, né? E isso é muito gratificante falar sobre isso. Com certeza. E assim, para mim, que já atuo na área, não como médica veterinária, mas na parte de gestão, de administração, ver todo esse desenvolvimento é muito gratificante, porque quantas vezes a gente percebia situações em que o animal ele precisava desse cuidado, mas não sentia tecnologia, não sentiam médicos especializados. Então, a gente ficava meio com as mãos atadas mesmo, né? Isso foi até um ponto, né, um ponto assim que eu comecei a entrar na área, né? Quando eu vim para Fortaleza, que eu justamente vim para Petsanos, né? Eu sentia muito essa carência aqui em Fortaleza, né, na cidade no modo geral. Toda vida que você fazia um procedimento e precisava daquele acompanhamento do paciente, você ficava, vamos dizer, sem rumo, sem caminho, e os tutores ficavam realmente apavorados quando o caso era muito sério, né? E não tinha muito o que se fazer isso há 5 anos atrás. Então, assim, hoje, né, a cada dia, tem entrado novos profissionais, tem conhecimento sendo adquirido, né, de forma muito precoce, o estudo está evoluindo cada vez mais rápido, então tem até estudos que na veterinária já estão influenciando diretamente na medicina humana, então assim, isso é muito bom. E como você tem percebido, doutor Isaac, essa demanda dentro da sua rotina, do seu dia a dia, causuística, especificamente a gente vai falar aqui mais em cães e gatos, né? O que você percebe, por exemplo, que mais ocasiona, né, o câncer em animais? Pronto, o que eu estou vendo agora recente, principalmente com o advento de várias clínicas especializadas, é que os tutores estão vindo precocemente, né? Certo. Antigamente, você levava um pet quando tinha uma massa ou um nódulo já extenso, né? E não fechava-se um diagnóstico, e quando se fechava ainda era de forma errada, né? Então, assim, essa casuística sempre existiu, mas hoje a gente está vendo que a gente consegue, né, pegar isso no começo, pegar precocemente, né? Então, assim, os cães e os gatos, como estão mais próximos da população, da família brasileira, né, vamos dizer assim, introduzidos e inseridos, os tutores têm ido buscar com maior frequência aos cuidados, né? E na velhice, principalmente, né, que é onde a gente tem maior casuística desses nódulos, tanto em gatos como em cadelas, né? E aí vem os machos e as fêmeas também em segundo, né? Isso tem se tornado uma rotina maior. Então, quando eu vejo agora um nódulo pequeno, surge um pequeno nódulo na mama, numa pele, né? Teve uma coloração diferente que não está conseguindo tratamento, os tutores já estão indo precocemente à consulta com o especialista, né? Isso é muito bom, né? Nem sempre um nódulozinho vai ser sinônimo de um câncer, né? Mas essa forma de vir, esse aumento de ir ao veterinário está ajudando muito a manter a qualidade desses pacientes, né, muito bons. Doutor Isaac, tem algum
motivo específico que tenha aumentado essa casuística nos animais? Pronto. Motivo específico geralmente está influenciado diretamente a taxa de sobrevida, né? Então, assim, tanto nos humanos como nos pets, exóticos e não exóticos, o tempo de longevidade, né, o quanto mais tempo eles estão vivendo, maior o risco de ter, né, células tumorais. Porque, na maioria dos pacientes, nós temos, né, genes ruins, genes defeituosos. Mas, como Deus é perfeito, né, ele tem um mecanismo, né, que sempre vai debelar aquele gene, vai bloquear aquela ação, né? Então, acaba não tendo, ou, na maioria dos idosos, tendo câncer, né? Mas, naqueles que têm, né, geralmente é devido à longevidade, o tempo de vida. Hoje, os cães estão vivendo, já vi pacientes de 25 anos, né? Então, assim, que não era comum há 10 anos atrás, né? Hoje, está se cuidando mais, né? Então, com o aumento do tempo de vida, vem as doenças, né? E uma delas é o câncer, infelizmente. Você falou de animais exóticos e não exóticos. Então, esses animais silvestres, eles também têm... Sim, também tem. Uma curiosidade, você trata também animais silvestres? Ainda não, né? Ainda se trata, né, principalmente os silvestres que são domésticos. Né? Então, assim, animais domésticos que vão, né, que é outra área que está crescendo bastante, são clínicas especializadas em animais silvestres, a gente consegue abordar esse tratamento, né, oncológico em si. Mas na maioria dos pets, né, que são exóticos, que estão na natureza, a gente não consegue implementar esse tratamento, infelizmente, né? E aí realmente vai o ciclo natural, né, que é justamente o crescimento e o óbito, infelizmente. E até porque os animais, e acho que todo o tratamento, tudo depende muito do tutor também, né? Isso. Então, voltando para os animais de estimação, por exemplo, existem meios de prevenir? Como que você colocaria para a gente? Pronto. Hoje, né, ainda há muitos estudos, né, para tentar uma forma de prevenção. Tá? Só que nós, né, já é de conhecimento geral que das coisas que, vamos dizer, previne com maior intensidade seria a diminuição, né, de estimulação solar, alimentações naturais, né, e também a castração. Então, assim, a castração, hoje em dia, por isso que batemos muito nessa tecla, né, castração de fêmea, castração de macho, porque há estudos que mostram que antes do primeiro cio, se você castrar, 99% de chance de não ter o câncer, né, ocorre, né, vamos dizer assim, principalmente câncer de mama. Só que aí há outros estudos, né, sendo desenvolvidos que é necessário que a cadela tenha o primeiro cio. Tá? Por quê? Animais castrados antes do primeiro cio, né, alguns estudos estão saindo e está demonstrando que eles não têm o câncer de mama, mas têm outras neoplasias, como o linfoma. Tá? Então, alguns estudos novos mesmo saíram que demonstram que antes de castrar antes do primeiro cio, há uma grande chance de risco de ter linfoma, né, futuramente. Né? Então, o que a gente está preconizando atualmente, né, na oncologia? Castrar após o primeiro cio. Teve o primeiro cio, você já tem o desenvolvimento total da fêmea, do macho, né, e aí você faz o procedimento de castração. Isso, claro que reduz a porcentagem, né, de sucesso, de bloqueio das neoplasias, mas ainda é uma porcentagem muito alta de restrição, vamos dizer assim, de dificuldade seria a palavra, não sei, mas de bloqueio realmente da estimulação de células, principalmente da mama, né, células neoplásicas da mama. Doutor Isaac, uma pergunta. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente escutava muito assim, só câncer de mama, de próstata, eram os mais recorrentes. Isso. Né? E eu acho que hoje não, acho que hoje existe, você já deve ter acesso a muitos outros, e tratar muitos outros tipos de neoplasias, que chamam? Sim, neoplasias. Que aparecem. Quais são as mais recorrentes? Pronto. Em fêmea, em macho, em gato, em cachorro, e qual especificamente? Isso, hoje em dia, depende muito da região que você vive, né? Por exemplo, aqui na nossa região, câncer de pele, né? Então, hoje é uma das doenças mais comuns, né? Então,
o câncer de pele tem a ver justamente com radiação solar, né? E o bloqueio de algumas células que, vamos dizer, regulam o tecido epitelial, que é o tecido cutâneo. Então, a gente tem mastocitomas, tem melanomas, né? Que tudo isso tem influência justamente do sol, né? E toda a vida, vamos dizer assim, sobre raças, né? Então, assim, animais que têm predisposição a ter problemas de pele, né, acabam estimulando essa produção celular com mais facilidade. Então, plasmocitomas, mastocitomas são o carro-chefe desses pacientes que têm alergias crônicas, né, que também é algo novo, né? A alergia em si no cão ainda está em crescimento dos estudos de como bloquear, até mesmo como diagnosticar. Então, esses pacientes têm maior predisposição. Tá? Em gatos, né, é um estudo, vamos dizer assim, não tão direcionado para a raça, porque a raça em gatos ainda é meio, vamos dizer, são poucos os cantos que trabalham com a raça específica. Hoje, os nossos animais felinos, a maioria, né, são de, vamos dizer assim, SRD, sem raça definida, né? Eles têm uma linhagem de um gato, uma linhagem de outro, e acabam tendo, vamos dizer assim, predisposição de todas as raças que ele foi concebido, né? De cães, hoje trabalhamos muito, infelizmente, o Golden, né? O Golden está se tornando um campeão, aí, vamos dizer assim, que não é nenhum prêmio, né? Mas o carro-chefe de problemas de neoplasias de pele, cutâneas, né? Não sabia. Então, o Golden está tendo muito, né? Que antigamente era o Boxer. Né? O Boxer, antigamente, tinha, como era uma raça, né, disseminada, né, tinha muita neoplasia em Boxer. Hoje em dia você vê menos Boxer, né, mas hoje você vê mais Golden. Consequentemente, acaba aumentando o N, né, o número de pacientes com câncer, né? E aí depois vem também o nosso querido SRD, né, que é o nosso caramelo brasileiro, que tem bastante neoplasia também. Não sabia, estou aprendendo, viu, aqui hoje. Está sendo muito bom. Como é que você poderia dizer para quem está nos assistindo quais são os principais sintomas, os sinais que chamam a atenção, né? Que diz assim, opa, eu preciso observar, marcar uma consulta com um especialista, ou chega-se mais depois de uma avaliação de um clínico? Como que é isso hoje? Geralmente, né, é encaminhado por um clínico geral. Ainda, tá? então sempre vem ainda por intermédio Isso. de... Certo. Só que, o que eu preciso notar? Que eu preciso imediatamente ir para um especialista. Nódulos, né, vamos dizer que crescem de forma desordenada. Né? Às vezes você vê uma verruga, né, e é só uma verruga. Mas aquelas verrugas, né, que a gente vê, que tem características, mas elas começam a se desenvolver, a crescer, aquilo pode ser algo mais sério. Então, assim, qualquer crescimento tecidual desordenado, além de processos cicatriciais que nunca cicatrizam, então feridas abertas constantemente, né? Um exemplo muito clássico é os felinos, né, de pele clara. Então, a gente tem CCE, que é um carcinoma de células escamosas. Então, começa uma feridinha na ponta de orelha, na ponta de focinho. Então, tudo isso a gente precisa correr imediatamente. Porque, por exemplo, essa doença que eu falei, ela é de difícil tratamento. Mas só que, às vezes, a cirurgia consegue controlar o seu desenvolvimento. Então, se a gente diagnostica precocemente, a gente consegue controlar a doença por muito tempo. Tá? Só que, às vezes, o paciente teve uma feridinha, mas depois está no meio da cabeça, depois está no pescoço. Não tem como a gente retirar todas essas localizações. Entendi. Já está se disseminando. Começa pelo clínico, né? Vai para uma avaliação para ver o que pode ser aquilo. Em muitos casos, o clínico já solicita todos os exames, né? Que no dia que chegaria na consulta, para mim, eu teria que solicitar todos. Né? Só que se o clínico já fez aquela, vamos dizer, a triagem, né? E já diagnosticou, eu já consigo direcionar o melhor caminho de tratamento. E aí, direcionando, a gente consegue ter melhor sucesso. Até porque é difícil para um cliente, né, para um tutor, observar uma ferida e já imaginar que, né, possa ser aí uma neoplasia. Realmente seria quase que impossível. Isso. Né? A partir dessa percepção, ele já ir buscar direto um oncologista. E tirando desses casos assim que é mais difícil identificar, quais são outros pontos que podem facilitar para um tutor, um cuidador,
observar e encaminhar para um oncologista? Pronto. Uma característica muito clássica, né, que uma neoplasia faz, um tumor faz, é justamente inflamar. Tá? Então, assim, liberadores de citocinas pró-inflamatórias, justamente porque ele precisa crescer. Então, esse processo inflamatório, né, já é um sinal muito forte, né, que às vezes você não controla com nenhum anti-inflamatório. Né? Outras alterações, principalmente pacientes que estão sem comer, inapetentes, estão apresentando vômitos, emagrecimento. Certo. Tudo isso pode ser indícios de uma neoplasia sistêmica, por exemplo, um linfoma. Né? O linfoma, ele tem as apresentações, vamos dizer assim, cutâneas, né? Que aí você consegue ver, mas em alguns casos ele tem apresentações dentro do corpo. Né? Então, assim, são muitos tipos, pelo que eu estou entendendo, né? Então, nós temos câncer cutâneo, câncer muscular, ósseo, sanguíneo, que é hematológico. Né? Então, assim, há vários tipos de tumores. Né? Então, às vezes você não consegue ver, mas um sinal clínico de febre, uma febre desconhecida, você vai lá e faz um exame, não identifica a origem daquela febre, né? Porque a febre é um sintoma. Né? Então, a origem dela é o quê? Infecciosa? Não é infecção, não encontramos. Talvez seja um crescimento desordenado celular. Às vezes, no check-up, né? Que todo animal deve fazer check-up anual. Tá? Então, ele chega no consultório com o clínico geral, hoje eu vim fazer o check-up do meu animal. Não só a vacina, né? Que é o que a gente preconiza muito. Faz a vacina todo ano. Mas não, mas tem que fazer o check-up também todo ano. Tá? Porque esse check-up vai variando. No começo da vida, é um hemograma que ele faz. Né? Já depois dos 5 anos, ele já precisa fazer um acompanhamento de ultrassom. E aí, depois dos 7, um ecocardiograma, exames do coração. Então, ao decorrer da vida, ele vai precisando de check-ups mais específicos. E é nesses check-ups que a gente consegue identificar problemas que estão começando e a gente não percebeu clinicamente, visível ao olho. Né? Então, só na questão hematológica. Então, seria uma boa alternativa para todos os tutores. Né? Né? Uma recomendação minha, de ir ao veterinário para fazer consulta e realmente check-up de sangue. Check-up hematológico. Do acompanhamento, né? Realmente isso. Como um método preventivo. Preventivo. Isso? E quais seriam, doutor Isaac, os principais meios para, não de prevenir, de tratamento? Pronto, o tratamento, né? Aqui na nossa região, no Nordeste, né, nós ainda não temos alguns tratamentos. Só que muitos estão crescendo muito. Né? Principalmente tratamentos adjuvantes, né, que é justamente quando auxiliam um tratamento principal. Que, por exemplo, uma cirurgia geralmente é o tratamento principal do câncer. Só que, em alguns casos, né, eu não consigo operar aquele paciente. Ou porque aquela neoplasia está invadindo todo o tecido local, e aí eu não consigo realmente fazer uma remoção completa. Ou quando eu consigo fazer uma remoção completa, eu associo, por exemplo, com uma eletroquímio, né, que é uma modalidade adjuvante, onde você utiliza um equipamento específico para causar uma abertura celular, né, através de condutância elétrica. Então, essa célula abre, você aplica um quimioterápico que ela entra dentro daquela célula específica que você quer. Né? Então, eu fiz a cirurgia, retirei com margem ampla, só que eu acho que ainda tem uma invasão, né? E aí eu quero destruir aquele tecido que sobrou. E aí eu vou lá com um aparelho de eletroquímia. Né? Outra opção de adjuvância é justamente a criocirurgia, que é o congelamento por nitrogênio, né? Através do vapor. Né? Então, a gente congela aquela região também vai morrer. Isso já é uma adjuvância ao procedimento cirúrgico. Então, hoje, na nossa região, nós temos o auxílio, né, da quimioterapia, da eletroquimioterapia e da criocirurgia. Tá? Ainda não temos radioterapia, mas, quem sabe, futuramente vai ter. A rádio vamos ter em São Paulo, Rio, né, Belo Horizonte, são os polos principais, né, que está se desenvolvendo muito rápido a oncologia para lá. Né, que ainda realmente estamos começando. Né? Então, no começo, realmente vai ter essas dificuldades, só que ainda tem uma facilidade para algumas pessoas, claro, de a gente indicar fazer esse procedimento e ela vai até lá fazer. Né? É uma opção, mas na maioria da nossa população não é uma realidade. Né? Então. E sobre os tratamentos paliativos, como é que funciona em casos mais avançados?
Porque para o ser humano que em si tem uma consciência, um autocuidado, já é bem complicado. E no caso do PET, que depende totalmente ali de outros cuidados, como que é feito Pronto. esse processo? O processo do tratamento paliativo ainda é bem questionável, né? Mas conseguimos sim fazer um tratamento paliativo, né? Por quê? Alguns pacientes, principalmente com o crescimento da medicina veterinária, né, nós estamos tendo medicações e meios de manter os nossos pacientes sempre bem, né? Mesmo tendo uma doença crônica, uma doença, vamos dizer, terminal, né? Então, nós estadiamos, né, a neoplasia, né, na mesma forma do sistema TNM, que é justamente se tem metástase local, metástase à distância e o tamanho do tumor. Então, em alguns casos, aquele tumor nem é passível de fazer eletro, nem é passível de fazer cirurgia, né, nem é passível de fazer uma crio, né? E, às vezes, você tentou a quimioterapia e ele não é responsivo a nada. Só que é um paciente que está comendo, é um paciente que está bebendo, que está vivendo normalmente, mesmo ele tendo um câncer, né? Então, se aquele paciente está vivendo bem, a gente precisa manter a qualidade de vida dele até chegar o momento que ele vai estar mal, vai estar ruim. E aí, nesse momento que ele vai estar ruim, pode ser que seja indicado, por exemplo, a eutanásia. Tá? Mas até lá, eu não posso chegar para o tutor e dizer assim, ó, realmente é um câncer terminal e a eutanásia seria indicação. Não é. Né? O paciente está bem. Né? Então, assim, comendo, ativo, brincando, sempre converso. Ele está vivendo bem? Ele brinca, né? Ele come. Né? Tudo isso é indicativo de tratamento paliativo. Aí eu falo para o tutor, ó, infelizmente, nenhuma das terapias que nós estipulamos teve resultado. E só que eu quero manter o Bob bem até seus últimos dias. Então, nós vamos entrar com medicação para dor, medicação para controlar esse câncer, né, para que ele não se desenvolva tão rápido e que ele também não tenha os efeitos colaterais que o câncer em si pode ter, que são justamente as síndromes paraneoplásicas, que vai causar desordem hormonal, desordem circulatória e produção celular. Então, se eu consigo controlar isso por, vamos dizer assim, 1 ano, 2 anos, é um tratamento paliativo. O paciente se manteve bem por 1 ano, se manteve bem por 2 anos. Entendeu? Ele consegue, no dia a dia, talvez ter uma autonomia, é isso? Isso. Seria esse um ponto de decidir se o animal está em um estágio final ou não? Isso, seria mais ou menos isso, né? Porque, por exemplo, um paciente que você chega em casa, ele só mexe os olhos ou ele não consegue nem levantar a cabeça, passa o dia deitado e você tem que ficar virando ele de um lado para o outro para não ter escaras, né? Isso não é qualidade de vida, tá? E aí realmente já vem a opção de eutanásia. Mas se é um paciente que você chega, ele é terminal, mas você chega, ele corre para ele recepcionar, ele vai lhe ver, ele balança o rabo, isso tudo é indicativo da gente continuar um pouco mais, né? Continuar mantendo ele bem. Entendi. Porque hoje em dia está mudando muito esse conceito. Doenças crônicas não é indicativo de eutanásia. Doença crônica é indicativo de tratamento. Né? Então, o cliente não pode chegar para mim, ele tem um nódulo na perna que é incurável, né? E ele vai morrer um dia. Um dia ele vai morrer. Então, assim, mas eu preciso cuidar dele. Preciso fazer a minha parte. A minha parte em cuidar dele. Ele não cuidou de mim, ele não foi meu guia, ele não foi meu companheiro durante 15 anos, por que eu vou abandonar ele agora que ele teve uma doença? Na fase final. Na fase final. E qual seria, por exemplo, o papel da nutrição, de uma boa alimentação, para manter esse animal, para gerar uma qualidade de vida? Como que você poderia abordar um pouco esse assunto dentro dessa temática? Pronto, a nutrição hoje é fator para tudo, Charles. É verdade. Então, assim, a nossa qualidade de vida está influenciada diretamente com o que nós consumimos, né? Então, assim, hoje eu como muito fast food, eu adoro fast food, nossa, é muito bom. Só que eu sei que isso pode me prejudicar, aumentando minha pressão, diminuindo minha atividade física, então se eu der 10 passos, talvez eu já esteja cansado. Então, assim, o papel da nutrição na oncologia, às vezes, é até manter a qualidade de vida, mas diminuir os efeitos colaterais do câncer.
Porque o câncer libera principalmente fatores de necrose tumoral que vão parar, vamos dizer, quebrar proteínas, né? Então o músculo ele não se constrói mais, né? Vai ter uma diminuição do apetite. Então, assim, no câncer, até mesmo a doença como o tratamento podem levar a essa perca de apetite, né? Náusea, e aí o paciente não come e se desnutre. E se ele se desnutre, ele não responde bem a nenhum tratamento. Então, ele cai, né? E, às vezes, ele cai não é porque você fez o tratamento, ele cai porque ele não estava respondendo bem ao câncer que ele tem, né? A destruição daquele câncer, né? Porque a gente vai destruir aquela célula e aquela célula vai liberar substâncias em toda a circulação. Né? Então, o papel do nutricionista hoje é crucial para um tratamento de sucesso. Tá? Uma cicatrização de uma ferida cirúrgica. Vamos tratar esse paciente, fazer uma mastectomia que vai talvez levar à cura, só que a cicatrização dele pode ser ruim pelo tipo de alimentação que ele come. Né? E aí abrir os pontos e ter complicações. Mas se ele tiver uma alimentação regrada, boa, qualquer cirurgia que ele fizer, ele vai responder melhor. Né? Ele vai se adaptar melhor, ele vai, vamos dizer, se desenvolver, ganhar massa, proteção, imunidade, tudo isso por conta da dieta e do acompanhamento nutricional. Então, quando esse paciente está em casa, ele precisa ter esse acompanhamento nutricional, precisa ser gerada essa mobilidade, essa vida saudável, esses tratamentos paliativos, isso tudo que você explicou como suporte. E quando esse animal ele está, por exemplo, sob os seus cuidados, ele passa um período internado, por exemplo, tudo isso você também agrega ao tratamento, essa nutrição específica, fisioterapia, o que é que você procura, o que é que você traz como aliado ao tratamento? Isso que você acrescentou da fisioterapia, hoje em dia está se tornando muito aliado de nós que trabalhamos na área de até mesmo cirúrgica, né? Vamos dizer assim, operando esses animais. Porque a fisioterapia não está abordando mais só a questão de, eu preciso fazer com que ele tenha locomoção. Não é mais só isso. Hoje a fisioterapia já está abrangendo áreas, principalmente da medicina chinesa, né, que é justamente essa parte que aborda terapias que não só da locomoção, não só, vamos dizer, essa abordagem por toque, né? Então, hoje em dia temos na fisioterapia, né, tratamentos como moxa, tratamentos como, né, luz, infravermelho, que auxiliam cicatrizações de feridas. Temos terapias como a acupuntura, que aliviam as dores. Né? Então, se eu associo, né, a fisioterapia e associo também a nutrição, um paciente que vai ficar internado, ele passa menos dias de internação, ele se recupera mais rápido. Então, assim, se esse paciente está em tratamento oncológico, está numa quimioterapia, está começando a debilitar, e eu coloco ele para um nutricionista e para um fisioterapeuta, a resposta dele é totalmente diferente. Né? Ele, às vezes, em muitos casos, ele não parece nem que está fazendo quimioterapia, né? Porque nós sabemos que a quimioterapia debilita muito, né? Porque o paciente vai ficar nauseado, né? O paciente vai ter uma desnutrição. Só que isso pode ser minimizado com o uso dessas duas profissionais. Né? Então, são profissões que estão vindo ao mercado para agregar. Né? E hoje eu indico muito. Né? Então, toda vida que eu faço um procedimento cirúrgico, preciso que você vá na fisioterapeuta para que ela, né, faça os tratamentos específicos para a pele. Fisioterapia tegumentar, né? Vamos dizer assim, fisioterapia epitelial. Né? Então, a fisio hoje está muito crescente na área da oncologia. Tá? E a nutrição é sempre aquela parceira que vai ajudar em tudo. E aí é muito bom saber que você tem buscado essas associações e que no seu âmbito de trabalho, na sua clínica, né, que você vai abrir agora, no seu centro de oncologia, você vai ter toda essa parceria agregada. Né? Você vai ter a fisioterapia, a nutrição e toda essa tecnologia associada para melhorar, restabelecer os animais, a cuidar. Né? Acho que você falasse um pouco sobre isso. Pronto, assim, isso, né, vamos dizer assim, é uma parte de sonho, né? Então, todos nós sonhamos muito alto, né? E nós queremos sempre o melhor para tudo na nossa vida. E quando, né, eu que estou começando esse empreendimento, esse desenvolvimento de um projeto, né?
e esse projeto agrega, né, tudo que eu quero, né, por exemplo, a parte vai ter a oncologia, mas vai ter todo o suporte, né? Isso é muito gratificante, porque eu vou conseguir ver que meus pacientes vão melhorar muito, porque eles vão ter o meu suporte para o tratamento do câncer dele, vou ter o suporte nutricional para o paciente se manter bem e se alimentar bem e se recuperar bem, né? E pacientes que estão em estado, né, vamos dizer assim, com mais críticos, né, pacientes que vão passar por um processo cirúrgico, pacientes que vão estar num processo de internação, a fisioterapia vai ser, vamos dizer, um fator crucial para que ele passe de 5 dias de internação para 3, 2. Né? Então, assim, a fisio vai ajudar muito. Já vi muitos pacientes com doenças terminais, né, que realmente você olhava a grande chance dele não sobreviver e ele sair correndo e pulando, brincando com você, latindo. Isso é incrível, é incrível. E tudo isso eu tendo dentro da minha clínica, né, vai ser mais incrível ainda, vamos dizer assim. Com certeza. E, doutor Isaac, falando agora um pouco da parte, acho que é até mais difícil de lidar, né? Porque a parte técnica você estuda, você se desafia, você evolui, você cresce, você de fato consegue contribuir, né, para a saúde animal, para o cuidado animal. Mas existe uma parte que é essa questão emocional, né? Como você falou, existe muito uma casuística em animais que têm mais idade, que conviveu ali 15 anos com o tutor, e não deve ser fácil. Dentro do próprio ciclo da vida, né? Aqueles que nascem antes vão deixando os mais novos. E um pet que acompanha, de repente, 15 anos ali da nossa vida, que a gente tem um apego, tem um envolvimento emocional, tem um vínculo, né, dentro da família, eu creio que não seja fácil passar essa informação para um tutor. E eu queria saber como que é isso. Charles, na verdade, de tudo isso que a gente conversou, realmente é a mais difícil. Eu imagino. É a mais difícil, porque, principalmente, você está conhecendo aquele pet, né, vamos dizer, 1 mês, 2 meses. E a família já está com ele há 15 anos, às vezes 20 anos, né, já conviveu várias histórias, ele já ajudou ela em vários momentos difíceis na vida, e você ter que dizer para a tutora que, infelizmente, né, é um câncer maligno e não vai ter mais solução. Né? Eu creio que esse seja o ponto mais difícil para mim. Né? Você, e não só para mim, para todos, né? Porque a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Saber tentar imaginar, né, qual vai ser a melhor forma de eu repassar isso para você sem que você realmente se abale muito, caia. Né? Realmente, como você falou, é um ciclo da vida. Então, nós nascemos, crescemos e um dia nós iremos embora. Né? Mas, realmente, passar isso para o tutor é extremamente delicado. Né? Então, tem tutores que reagem de formas diferentes, né? Mais agressivos, mas tem tutores que choram muito. Então, essa sensibilidade, nesse momento final, eu acho que é o mais difícil mesmo. Né? Porque a gente precisa demonstrar que eu estarei ali para o que ela precisar até o último dia do seu pet. Né? Então, eu tenho que deixar aquilo ciente, não só eu, mas todos ao meu redor. Então, assim, isso é o que eu vou tentar trabalhar dentro da minha clínica, né, que é justamente esse abraço, né, esse acolhimento, porque a gente precisa acolher, né, nas horas difíceis também as pessoas. Com certeza. Eu acho que isso faz e traz muito um diferencial, né, essa questão de entender que esse acolhimento e esse atendimento, ele fortalece o vínculo, né, do veterinário com o tutor. E eu acho que isso também colabora até para a recuperação do pet, para esse processo, né, para esse ciclo, né, que não deve ser fácil, mas eu acho que é muito confortável saber que hoje, como tutora, né, eu me coloco aqui, saber que hoje também a gente pode dar esse suporte. E eu fico muito feliz também em saber que hoje já existem essas viabilidades, já existem esses mecanismos em que nós não estamos mais com as mãos atadas e que nós, de certa forma, já podemos contribuir
principalmente quando a gente tem profissionais tão dedicados como você, de tanto conhecimento, além de ter muito conhecimento técnico, de saber muito ali o que está fazendo, mas que, acima de tudo, tem um coração voltado para essa causa, né? Que eu acho que isso é o que traz sentido e o que dá sentido a tudo. É você ter aquilo não só como um meio de vida, mas também como uma missão de vida. É isso que eu levo para a vida. E é muito bom ter parceiros como você, com essa mesma visão, com esse mesmo entendimento, porque a gente entende que dessa forma é que a gente consegue, de fato, né, contribuir. Muito obrigada pela sua participação. Quer acrescentar algo a mais, deixar uma frase? Então, vamos lá. Realmente eu queria agradecer, né, por esse convite. E, assim, esse projeto que eu estou entrando, né, é um projeto realmente bem gratificante, bem iluminado. Né? Sempre que eu peço a Deus, né, por vamos dizer, um caminho, Ele me mostra pessoas muito boas na minha vida. Então, assim, eu só tenho a agradecer por estar aqui com vocês, por fazer parte, né, dessa família, né, vamos dizer assim, uma família, que é a Rede Pet Sanos, né? Então, hoje eu estou muito feliz e eu sei realmente o que vai dar tudo certo, tá? E que eu estou no caminho certo. Vai ser incrível. Gente, que conteúdo precioso. Eu acho que hoje foi uma aula, viu? Uma aula para mim. E acredito que é um conteúdo que vai acrescentar muito a vocês que estão nos assistindo. Por isso, compartilhem, se inscrevam em nosso canal, envie esse conteúdo para todo amigo, para todo familiar, para toda pessoa que você conhecer que tem um animalzinho, que goste desse universo pet, da medicina veterinária, porque eu tenho certeza que vai acrescentar demais. Muito obrigado e até o próximo episódio.